Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gessner Bremer. Essa é a nossa primeira aula do módulo financeiro do curso de auxiliar administrativo do Concreta. Queria primeiramente agradecer a Concreta pela oportunidade de estar aqui dando aula para vocês. Eu sou o novo professor de vocês da disciplina. Eu sou economista formado pela UFES. Estou terminando o mestrado agora em Planejamento Territorial e Políticas Públicas e estamos aqui para prestar essa aula para vocês aí sobre vivências do nosso dia a dia, sobre vivências do nosso cotidiano, e nós vamos começar aqui justamente pelo módulo financeiro. O que é importante a gente saber nesse primeiro momento é que as finanças são de uma maneira assim muito importante hoje para poder a saúde de qualquer empresa ser viável. O que é que eu quero dizer com isso, professor? A gente precisa que as finanças empresariais elas estejam em dia. A empresa é um organismo vivo. A empresa é que nem a nossa casa, as nossas finanças, as finanças dos nossos pais, as finanças de qualquer pessoa que a gente tenha conhecimento, tenha contato. Então, se a gente não tiver, digamos, no azul, como a gente costuma dizer, ou seja, com saldo positivo, a gente não pode comprar as nossas coisas, a gente não pode comprar alguma coisa que a gente gosta, a gente não pode viajar. A mesma coisa na empresa. Se a empresa não tiver um setor financeiro ok, ela não pode fazer as suas principais funções de comprar, de vender, de fazer investimentos, de contratar pessoas. Então, a importância de estudar um módulo financeiro é justamente essa, de a gente entender como é que uma empresa se mantém saudável, certo? Então, do que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do movimento de caixa, ou seja, da entrada e saída de dinheiro de uma empresa, através de alguns conceitos básicos. Nós vamos fazer o livro caixa, que hoje já é o livro caixa sim, e a gente vai ver o porquê. Nós vamos ver os principais conceitos, características e para que serve esse livro de caixa, certo? Nós vamos entender por que é importante registrar todas as saídas e entradas da empresa. Nós vamos entender o que é um livro caixa. Nós vamos entender quais são as principais características que devem acontecer no livro caixa. E nós vamos entender também a sua finalidade. Além disso, nós vamos ver os principais controles financeiros básicos. Desde já, vale aqui um adendo. Existem vários outros controles financeiros básicos, mas os principais em que todo auxiliar administrativo tem, digamos, a obrigação de conhecer são esses 5. O fluxo de caixa, o capital de giro, contas a pagar e receber, o demonstrativo de resultado, DRE, e o balanço patrimonial. Por que eu digo que é importante o auxiliar administrativo conhecer esses 5? E por isso a importância desse curso na formação profissional de vocês. Muitos profissionais formados, eu digo isso com conhecimento de causa, muitos profissionais formados de faculdade, de administração, de economia, de contabilidade, muitas vezes vão trabalhar nas empresas e não sabem nenhum ou poucos desses controles financeiros básicos. Aí você me pergunta, mas professor, mas isso não vê nas faculdades, isso não vê nos cursos? Sim, a resposta é sim. Porém, muitas vezes essas abordagens elas são feitas apenas na parte prática, na parte teórica, e acabam não levando o aluno da faculdade ou do curso a fazer uma abordagem prática, que é o que realmente acontece na empresa. A questão da abordagem prática. E a gente vai tentar, aqui nessa nossa aula de hoje, mostrar algumas abordagens práticas para vocês. Lógico que a gente não vai fazer
todos aqui, porque demandaria muito tempo, mas a gente vai tentar dar com exemplos aqui para que vocês identifiquem nas suas empresas quando é um fluxo de caixa, quando é um capital de giro, o que é um DRE, o que é um balanço patrimonial. Tá certo? Então, como eu falei aqui, vamos também ter exemplos e vamos ter, por último, exercícios para resolução. Essa vai ser uma lista de exercícios que eu vou mandar para vocês. Ela contém 10 questões. Vocês terão 1 hora para poder resolvê-las e também eu vou também disponibilizar 2 horas para poder tirar dúvidas com vocês. Tá certo? Então fiquem tranquilos. Não é uma lista de exercício difícil. Tudo que estiver dentro da lista de exercício vai ser abordado nesta aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, também vou estar com tempo disponível para poder tirar as dúvidas de vocês, ajudar nas aulas de exercícios. Enfim, fiquem tranquilos. Não é uma lista difícil. Adianto já que vai ter algumas questões de cálculo, mas os cálculos vocês vão ver que são bem facilzinhos e eu vou explicar para vocês, tá certo? Fiquem tranquilos, tá certo? Então, basicamente isso é o que nós vamos falar hoje, só recapitulando: movimento de caixa, livro de caixa, conceitos, características, finalidades, os controles financeiros básicos, que são 5, mas a gente já viu que tem mais, exemplos e exercícios para resolução, certo? Vamos lá. Movimento de caixa. Quando a gente pensa em movimento de caixa, a própria ideia de movimento já nos dá uma ideia de quê? De um fluxo, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, certo? Afinal de contas, o movimento é uma coisa que não está parada. Então, o movimento de caixa nada mais é do que o registro de valores de entrada de dinheiro, e aí vale uma observação. Professor, é o registro de toda entrada de dinheiro em uma empresa? Sim. Tanto os recebimentos à vista, ou seja, aqueles recebimentos em que o fornecedor, o cliente ou alguma prestadora de serviços paga na hora, quanto também os recebimentos a prazo, aquelas compras parceladas. A gente sabe que também, dentro das organizações das empresas, existem as compras a prazo. Você parcela para 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, enfim. E aí você pergunta, professor, se tem uma a prazo, como é que eu registro essa conta no movimento de caixa se eu for trabalhar com isso? A resposta é a seguinte: você vai registrar ela de acordo com que as parcelas vão entrando no mês. Vamos botar aqui um exemplo hoje. Hoje estamos no mês de junho, mês de junho, e você compra em uma empresa, vamos supor, R$100 parcelados para 5 vezes. Com a primeira parcela a vencer, 100 dividido por 5, dá R$20.000 por mês. Então, vamos supor que a primeira parcela você já paga no dia 30 de julho. Então, lá no dia 30 de julho, no movimento de caixa, você coloca lá, R$20.000 da parcela número 1, ou parcela 1 de 6, enfim, isso varia de acordo com a empresa. No mês seguinte, parcela 2, e o mesmo valor, parcela 3, parcela 4, parcela 5, e assim sucessivamente, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o registro dos valores de entrada de dinheiro à vista e a prazo. Então, todos vão ser registrados, independente do valor e do prazo de pagamento. Certo? Também o movimento de caixa registra a saída, os pagamentos diversos. E aí também vale a mesma coisa para o registro do valor de entrada. Também os pagamentos à vista, a prazo, também entram no movimento de caixa de acordo com a data que eles são pagos. Para completar, nós temos aqui, ocorridos num dado período no caixa da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Geralmente, as empresas fazem movimento de caixa mensal.
Ou seja, todo mês ela faz um movimento. Entrou tanto, saiu tanto. Outras empresas que eu já vi fazem um movimento de caixa quinzenal. Aí varia de acordo muito com o tipo de produto que ela vende. Por exemplo, empresas de suco de frutas geralmente fazem movimentos de caixa quinzenais, porque é o tempo de vida útil do produto que ele tem que ser vendido. Mas não é o caso, certo? Também fazem semestral, a cada 6 meses. Fazem anual. Anual sempre fazem. No final do ano eles sempre fazem tudo. Aí você pergunta, professor, qual é o mais indicado? A resposta é: depende do seu produto. Geralmente a empresa, quem trabalha com movimento de caixa, a empresa dá uma movimentação semanal, quinzenal, mensal. Geralmente as empresas, a maioria das vezes, fazem mensal, certo? Fazem mensal porque aí você tem, digamos, uma análise melhor do comportamento de entrada e saída do dinheiro da empresa, certo? E aí permite o empresário ter mais, digamos, uma noção do que ele pode fazer naquele mês, do que ele pode não fazer naquele mês. Então, basicamente isso, tá certo? Como é que o movimento de caixa é feito? Através de registros, que nada mais é do que o lançamento de documento para controle. Toda a movimentação da empresa ela tem que ser feita e registrada em algum documento, certo? Então, esse documento ele pode ser feito através de alguma plataforma ou de alguma plataforma ou de algum registro feito. Geralmente se usa um sistema feito via computador, tá certo? Então, só para registrar isso aí. Os itens que constam no lançamento é data, histórico, discriminação, tipo de documento, valor de entrada, valor de saída e saldo. Eu vou explicar cada um aqui para vocês, tá certo? Data, como o próprio nome já diz, é a data que o documento é feito, certo? O histórico, ou seja, quantas vezes aquele documento, aquele produto, ele saiu da empresa, certo? Discriminação é o tipo do produto. O tipo do documento é o tipo de documento que foi feito a produtos, se foi nota fiscal, se foi promissória, se foi cheque, se foi compra à vista. Isso a gente vai ver mais lá na frente, certo? Valor de entrada, ou seja, quanto entrou. Valor de saída, quanto foi que saiu. E o saldo, certo? Esses são todo item do fluxo de caixa, ele tem que ter esses itens aí. Pergunta: se porventura ocorrer de um movimento de caixa não constar algum desses itens aí, tá errado? A resposta é sim. Desde já, para vocês que todo registro tem que ter obrigatoriamente esses aí. Se não tiver, tem alguma coisa errada, e aí você tem que novamente fazer o registro. Ou se você não for responsável e estiver trabalhando com isso, você tem que fazer o quê? Pensando ainda que vocês pensaram um pouquinho. Se você pensou em contactar o seu superior, você acertou, certo? Então, basicamente isso aí. Partindo desse pressuposto, mais minha pergunta: por que registrar? O registro se faz necessário como medida de controle de qualquer atividade financeira da empresa, tendo como motivo principal a prevenção de erros ou desvios. E aqui
a gente entra numa seara muito importante. Infelizmente, a gente vê várias empresas, isso é noticiado em jornal, em internet, em blogs especializados, que volta e meia existem casos de corrupção, de desvio de dinheiro na empresa. Não é isso? Só beber uma água aqui para me secar. Então, se faz necessário o registro justamente por isso, para evitar que isso aconteça. Geralmente, os casos de corrupção na empresa, eles são feitos dentro do movimento de caixa. Não se registra um determinado valor, não se registra uma venda, ou registra-se errado, a mais ou a menos, ok, para tirar dinheiro da empresa. Então, aqui a gente já percebe a familiaridade do registro do fluxo do movimento de caixa. Porque para prevenir a empresa de erros e desvios. E aí nós temos o livro caixa e a sua importância, que hoje já não é mais o livro caixa, porque antigamente era realmente um livro que se registrava lá. Aí você pensa nos mercadinhos do seu bairro, ou que você conheça, geralmente aqueles mercadinhos pequenos ainda usam um livro caixa. Só que hoje já existe um sistema, né, um sistema computadorizado, que se registra lá as entradas e saídas. Mas ainda pegou o nome livro caixa e por isso acabou ficando esse nome, certo? Então aí, ó, como a gente já viu, a função desse livro caixa é de registrar as movimentações de entrada e saída de dinheiro em um dado período, que geralmente é diário, semanal, mensal ou anual, como a gente já viu aí, tá certo? Então, vamos nessa. Aqui nós temos um exemplo de um movimento de caixa de uma empresa. Percebam que aqui ele usa uma planilha, a data de 30 de junho de 2014. Eu fiz essa planilha fictícia para poder ver algumas informações que são obrigatoriamente necessárias, certo? Percebam aqui, ó, no canto esquerdo, nós temos o dia. Percebam aqui, ó, o dia do mês, dia 2, 3, 4, 5, 12 e tal. Aqui foi até o dia 12. Percebam aqui, ó, saldo do mês anterior, R$4.000. Então, é o saldo do anterior. Dia 2 nós temos a venda. Discriminação, lembra que eu falei que era o tipo de documento que era? Então aí, ó, discriminação, cheque, documento não precisa. Entrada, R$5.300. Saiu alguma coisa? Não. Então, nesse dia, a empresa vendeu R$5.300. No dia 3, novamente em cheque, no valor de R$12.000 entrou na empresa. No dia 4, a chegada da hora ali do síndico, cobrar o aluguel. Você pagar o aluguel da sua empresa. Então, vamos lá, você pagou em dinheiro R$5.300 de aluguel. No dia 5 também vem a conta de luz e a conta de água. Percebam que aí já é o boleto bancário. Então, pagou lá 800 de conta de luz e 200 de conta de água. No dia 6, você paga geralmente os salários. Essa empresa aqui geralmente só tem 3 funcionários, ó. Então, botou lá, ó, contra-cheque. 5.000, 3.000, 1.500. No dia 10 e no dia 12, tiveram vendas em dinheiro com 2.500 e 3.000 entrando. Pergunta: qual será o saldo final dessa empresa? Percebam aqui que a gente vai fazer uma contazinha bem básica, ó. Nós vamos somar os valores de entrada e os valores de saída e o saldo do mês anterior. E aí, ó, puf,
como é o movimento de caixa. Então, temos aqui, ó. Geralmente, as empresas, em seus sistemas computadorizados, colocam azul para a entrada e vermelho para a saída. Tá certo? Até para poder ter uma noção melhor. E geralmente é uma linguagem de cor usada, né? Quando a gente está no vermelho, geralmente a gente está numa situação difícil, né? Então, as empresas usam também isso no sistema computadorizado para poder trabalhar. Então aqui, ó, vamos lá? Vamos fazer aqui. Então, ó, nós temos 4.000, é isso? 4.000 mais 5.300 da primeira venda, nós chegamos a 9.300. No segundo dia, vendeu as 12.000, então 9.300 mais 12.000, 21.300. Aí eu tive que pagar o aluguel no dia 4, 5.300. Então eu tive 16 mil reais, ou seja, 21.300 menos 5.300, 16 mil. No dia 5, eu tive que pagar R$ 1.000 de conta de luz 800 e conta de água 200. Então, nós temos aqui, ó, 800 e 200, 1.000. Então, 16 menos 1.000, 15 mil. No dia 6, eu tive que pagar o salário dos meus 3 funcionários, ó, 5.000, 3.000 e 1.500. Então, nós temos 8.000, 9.500. 15.000 menos 5.000, 10.000. 10.000 menos 3.000, 7.000. 7.000 menos 1.500, 5.500. E aí, no dia 10 e no dia 12, eu tive vendas de 2.500 e 3.000. Então, mais 6.000 reais. Então, 5.500 mais 2.500, 8.000. 8.000 mais 3.000, 11.000 reais. Então, até o dia 12 do mês, nós teríamos aqui de saldo final 11.000 reais. E aí, se a gente fizesse até o final do mês, esse valor iria mudar, certo? Então, aqui nesse caso, a empresa ela teve um resultado positivo. Ó. Ela começou com 4.000 de saldo e terminou, vamos supor que o mês terminasse aqui no dia 12, terminou com saldo de 11.000 reais, certo? Então, é essa o movimento de caixa que toda empresa faz, das mais simples às mais complexas, certo? Então é isso que a gente tem que entender, a importância do que é que serve esse movimento de caixa. É para registrar toda e qualquer saída da empresa. E a importância, volto a frisar, a importância de se registrar corretamente. Já pensou? Se aqui, ó, a gente pega aqui esses 16 mil reais e coloca mais um zero, ia ser o quê? 160 mil reais. Já pensou? Ó, a conta como ia ficar toda totalmente modificada. Aí o dono olha, pô, olha, eu tenho, em vez de ter 11.000, eu vou ter mais 90 e tantos mil, mais aí vamos supor, 100 mil. Ah, eu posso investir, eu posso contratar mais gente, eu posso construir uma nova fábrica em outro lugar. E quando ele vai ver, depois que faz todo o investimento, faz todo o planejamento, é chegar lá, quando vai ver o dinheiro não tem. Olha só o prejuízo, tá certo? Então, se vocês forem trabalhar com movimento de caixa, fiquem sempre atentos, e aí eu volto para esses itens. Data, o histórico, discriminação, tipo de documento, valor de entrada, valor de saída e saldo. Se você não trabalhar com isso diretamente, mas você vê que tem algum erro, contacte imediatamente o setor financeiro da sua empresa, principalmente o responsável. Certo? Então, até agora acredito que está tranquilo, né? Se você tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho os slides anteriores aí, um pouquinho, ouve de novo com mais calma, senão fica tranquilo que eu vou estar aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Estamos aqui para construir conhecimento. Então, vamos lá. Movimento bancário. O que a gente precisa saber sobre movimento bancário?
toda a movimentação de uma empresa, e aí eu digo de pequenas e médias empresas, ela se dá no banco. O que é um banco? Vocês já pararam para pensar nisso? Perguntar o que é um banco? O banco nada mais é do que o intermediário do dinheiro que circula dentro da economia capitalista. Ou seja, ele é que vai ser o guardião do seu dinheiro e vai ser responsável por fazer as movimentações do dinheiro da empresa, certo? E até do nosso dinheiro, né? Se a gente for pensar hoje, tudo a gente faz pela nossa conta bancária. Então, o que a gente precisa saber sobre empresa e o banco? O controle bancário consiste em controlar as movimentações financeiras ocorridas na conta corrente e ou aplicações. Aí você pergunta, professor, empresa tem aplicação? A resposta é sim. Algumas empresas elas não ficam com dinheiro apenas parado em conta corrente. Elas usam esse dinheiro para comprar, por exemplo, títulos de capitalização. O que é esse título? É como se fosse uma poupança, só que uma poupança que rende mais. Você compra um título e aí ao final do mês ele te dá uma remuneração a mais do que aquilo ali. Então vamos por um exemplo. Uma empresa tem 100 mil reais. Assim que ela pode dispor para fazer investimento e que possa render um dinheiro a ela sem que a saúde financeira dela fique comprometida. Então ela pega esses 100 reais, chega ali no Banco do Brasil, fala, tô querendo fazer com esse dinheiro renda mais aqui, porque eu tenho um plano futuro de fazer alguma coisa com ele, de abrir uma nova filial, alguma coisa assim, ou de pagar uma bonificação para os funcionários. Então, ela vai, o banco apresenta uma série de opções a ela e a empresa vai escolher entre aquela que mais rende e de acordo com um tipo de risco. Afinal de contas, todas essas aplicações ela tem um risco. Algumas têm mais, outras menos. E geralmente as que rendem mais são as que têm mais riscos. Então, você tem que estar ali mais ou menos fazer um ponto de equilíbrio entre o que você quer, o que você vai render. Tá certo? Mas é isso que a gente precisa saber. Então aí, a empresa, para estar cadastrada no banco, precisará apresentar, além dos documentos básicos, CNPJ, localização, tal. Os seguintes: o balanço patrimonial, que a gente vai ver mais lá na frente, que é o relatório em que consta informações financeiras e patrimoniais da empresa, discriminadas e quantificadas para a comprovação de lucro. Isso aqui vocês não precisam se preocupar agora, porque a gente vai ver mais lá na frente. Cópia de declaração do imposto de renda, que você consegue na Receita Federal do Brasil, e a cópia do contrato social. Aí eu atento novamente a vocês provavelmente tiveram com o professor anterior aula de rotinas administrativas, então vocês viram que é o contrato social, né? Que é a carteira de identidade da empresa. Tudo da empresa tem que estar no contrato social. Dono, formação de capital, se o capital é de SA, se é LTDA, provavelmente vocês já viram isso também. Então, tudo tem que estar no contrato social. E para você abrir uma conta em nome de uma empresa, tem que ter lá essa cópia do contrato social. Porque tem diferentes contas empresariais. Por exemplo, uma empresa SA, que é a sociedade aberta, ela tem um tipo de conta. A empresa de sociedade limitada, LTDA, tem outra. Então, vocês têm que ficar atentos a isso, para que também, se vocês forem trabalhar com isso, atento a essas questões, certo? Quais são os tipos de movimentação que a empresa faz? A primeira, e a mais comum, é a conta corrente. A nossa conta corrente, que nós temos a conta corrente, que é o quê? A conta básica de circulação de pagamento de despesa, obrigação, emissão de cheque, recebimento de boletos e duplicatas, como também recebimento de venda de produtos. Aqui, novamente, eu atento. Não fiquem atentos ao
aos nomes, cheque, boleto, duplicata, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas de financeiro. Mas só fiquem atentos que vocês vão... Eita, perdi o fio da meada, mas vamos... Que vocês vão ver isso aqui de novo. Mas fiquem atentos só ao tipo de movimentação de conta corrente. E pensem nas suas próprias contas correntes, se vocês têm, ou nas contas correntes de seus pais. Que nada mais é do que tá ali para você receber um salário, para você pagar alguma conta. Se você quiser ir sair e não tá com dinheiro, mas tá com cartão, você botar no débito, no crédito. Então, mais ou menos isso que também a empresa tem. A empresa tem uma conta que ela faz os pagamentos de salário, de funcionário, de aluguel. E aí aqueles pagamentos daqui, ó, eles fazem através dessa conta corrente, certo? Aplicações que eu falei, pode ser um CDB que faz. Qual é a diferença deles? Recibo de depósito bancário, que é o RDB, e o CDB, Certificado de Depósito Bancário. A diferença, ó, o CDB, o cliente pode solicitar a devolução do seu dinheiro, perdão, antes da data fixada no ato do empréstimo. Vamos pensar aqui. Você tem 10 mil reais e você vai lá no banco, o gerente faz aquela conversa bonita, te apresenta o RDB e o CDB, você escolhe o CDB e aí ele pergunta para que prazo você quer resgatar o investimento. Aí você, eu quero daqui a um ano para poder comprar meu carro, para poder comprar minha casa, tá. Aí você, beleza. Só que aí acontece um evento extraordinário, vamos botar, por exemplo, essa pandemia daí do coronavírus. Acontece um evento extraordinário como a pandemia do coronavírus e você fica desempregado, você fica sem dinheiro e aí você tem que sacar esse dinheiro. Você lembra, olha, tem um dinheiro no CDB, eu posso... Tem um dinheiro no banco, eu posso tirar. Você só pode tirar se for o CDB. Porque, ó, como a gente diz aí no slide, o cliente pode solicitar a devolução do seu dinheiro antes da data fixada, antes de um ano. No RDB você não pode fazer isso. Certo? Mesma coisa a empresa. Se a empresa tiver alguma dificuldade financeira e tiver dinheiro em aplicação, ela só pode tirar se for o CDB. Obviamente, nada de graça, você vai ter que pagar uma pequena taxa ao banco ou à corretora. Essa taxa varia em torno de 2 a 3% do valor, mas você consegue tirar, certo? Poupança, aplicação vinculada à pessoa física. E aqui a gente entra novamente em uma questão. Professor, empresa tem poupança? Não. Só quem pode ter pessoa, ou quem pode ter poupança são pessoas físicas. Ou seja, nós. Vocês também provavelmente já viram a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, a empresa ela não tem dinheiro parado na poupança. Geralmente ela tem em aplicação, ela deixa lá o dinheiro parado na conta corrente mesmo. Tá certo? Vamos lá, DOC e TED. A gente ouve muito isso também. O que é um DOC? Documento de crédito utilizado para transferências de recursos entre contas de bancos diferentes, no limite de R$ 4.999,99 e o prazo é de um dia útil. Então, vamos supor que você tem uma empresa e aí você trabalha, a conta da sua empresa é Caixa Econômica. Só que aí, um fornecedor da sua empresa, ele não trabalha com outro banco senão Santander. Aí você pergunta, nossa, e agora para fazer um pagamento? Eu só tenho conta caixa, eu consigo fazer esse pagamento? Consigo, através do DOC. Você vai lá, tem a opção, você tem os códigos dos bancos. Eu só lembro do 018, 018 que é o Nubank. E acho que 036 é Banco do Brasil, isso. 036 é Banco do Brasil, 018 Nubank. Não lembro agora dos outros. Mas você coloca lá o código, coloca a conta, agência e tal, e transfere. Geralmente ele demora um dia útil para cair,
E o DOC também cobra uma taxazinha que é chamada de TIB, taxa interbancária, ou seja, que é a taxa de transferência de um banco para outro. Isso quando é o limite de R$ 4.999,99. Quando você precisa fazer uma transferência de mais de R$ 4.999, você usa o TED, Transferência Eletrônica Disponível, que é transferência de recursos entre contas do banco de mesma bandeira no mesmo dia acima de 5 mil. Ou seja, o TED você usa para transferências entre bancos, ou seja, de Banco do Brasil para Banco do Brasil, de Caixa Econômica para Caixa, de Santander para Santander, de Nubank para Nubank, de Inter para Inter. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Aí você pergunta, professor, mas se tem uma conta de R$ 10.000 para fazer uma transferência de uma Caixa Econômica para o Banco do Brasil, como é que eu faço? Eu te falo, você só pode fazer ela em 2 dias. Porque, o limite é R$ 4.999. Para driblar isso, entre aspas, as empresas hoje trabalham com várias bandeiras de bancos. É importante ela ter essa versatilidade. Então, geralmente, eles trabalham com 3 ou 4. Geralmente são os mais tradicionais. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Geralmente são esses 4. Pode reparar que toda empresa tem conta nesses 4 bancos, para facilitar. Certinho? Então, vamos lá. Quais são as taxas e tarifas bancárias? Que a gente precisa saber, Existe o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O que é esse IOF? É o Imposto Federal de toda e qualquer operação financeira, seja de títulos imobiliários, ou seja, de captação de recursos no mercado, e aí vale para as empresas SA, por exemplo, quando a empresa SA ela quer conseguir dinheiro para poder se financiar ou construir um novo empreendimento, ela faz o quê? Ela joga ações na Bolsa de Valores e aí ela capta dinheiro através da compra dessas ações. Como é que faz isso? Me confundi. Quando ela faz isso, o que acontece? Existe uma cobrança ali de, acho que é de 0,80, se eu não me engano, do IOF. Se vocês pagarem o extrato do cartão de crédito de vocês, ou o extrato de qualquer transferência que vocês fizerem, você vai ver lá bem baixinho, depois dos valores, vai estar lá IOF e o valor do IOF que é cobrado. Geralmente é cobrado do banco, certo? Então aí, títulos imobiliários, operação de câmbio. Não sei se você sabe o que é câmbio, mas acho que vale a pena a explicação. Câmbio é o quanto de dinheiro daqui do Brasil eu preciso para comprar uma unidade de uma moeda de fora, por exemplo, o dólar ou o euro. Então, quando vocês escutam no jornal, o câmbio está R$ 6, significa que eu preciso de R$ 6 para comprar um dólar. Então, quando eu quero comprar o dólar, eu também tenho que pagar uma pequena taxazinha lá para o IOF. Operação de seguro, que é quando eu recebo um prêmio, e aí quando tem esse nome aqui, seguro, pode lembrar do seguro de carro, seguro de moto, seguro de casa, seguro de celular, tudo lá o valor do IOF já está embutido. E operações de crédito, resgate inferior a 30 dias, aplicação financeira e qualquer outra transferência. Tarifas bancárias são os valores cobrados por todos os bancos públicos e privados pela prestação de serviços efetuados pelo banco em relação à conta do cliente. Esse tema aqui é muito polêmico e tem sido objeto de discussão nos últimos anos sobre a efetividade dessa tarifa. Em alguns bancos ela já está deixando de ser obrigatória, tá, gente? Por exemplo, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles já não estão mais cobrando porque está ferindo uma legislação do Banco Central. Eu não lembro aqui agora qual é de cabeça, mas se vocês tiverem
curiosidade depois, vocês me falam que eu posso falar um pouco sobre isso também. As empresas também têm reclamado muito, porque as chamadas taxas de manutenção de conta para pessoas jurídicas, elas são muito altas. Então, geralmente, ninguém quer dar dinheiro para o banco. E, por exemplo, a taxa do Banco do Brasil é R$ 12 para as contas universitárias e 30 para as contas normais. A do Banco Itaú é R$ 30 também. Então, tipo, é complicado você receber um salário, já é descontado tudo, desconta IOF, desconta FGTS, desconta aquilo tudo, que a gente vai ver também mais lá na frente. E aí depois você vai no banco, ele te come R$ 30 por mês. Quer dizer que é uma taxa de manutenção de conta. Então, esse item aqui de tarifas bancárias, ele tá gerando sim uma discussão e já não está sendo mais tão obrigatório assim. Mas é o que vocês precisam saber, são siglas que, se vocês forem trabalhar como auxiliar administrativo financeiro, vocês têm que estar habituados com isso, certo? Enfim, nós chegamos aos controles financeiros básicos. Lembra que lá no início da nossa aula, há 46 minutos atrás, eu falei com vocês que existiam vários controles financeiros básicos, mas que 5 eram essenciais para a empresa, certo? Esses 5 são itens não, diria que são obrigatórios. Eles são obrigatórios para toda empresa séria, para toda empresa que quer crescer, para toda empresa que quer ser grande, para toda empresa que tem uma proposta legal. Ela tem que ter esses 5, no mínimo esses 5. E vocês vão ver que os assuntos eles são interligados. Então, um controle financeiro puxa o outro, que puxa para outro, que puxa para outro. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque eu não sei se algum de vocês tem interesse de trabalhar na área financeira, ou tem aptidão, ou tem vontade, curiosidade, mas vocês precisam saber que dentro desse processo de aprendizagem, e aí eu falo por mim, eu já tive a experiência de ser auxiliar administrativo financeiro também, quando eu fui jovem aprendiz em uma empresa, e eu digo a vocês que é muito importante você passar por esse setor, porque você acaba se sentindo corresponsável pela empresa, que você vê, digamos assim, você vê tudo que acontece na empresa, como a gente já falou, passa pelo setor financeiro. Da compra de um alfinete a pagamento de salário, passa pelo setor financeiro. O setor financeiro que diz pode fazer ou não pode fazer. Então, conselho que eu dou para vocês é que, mesmo se você não gostar da área financeira, mas estude ela um pouquinho, estude ela para poder você entender o porquê daquilo ali. Porque lá na frente você pode mudar de ideia, você pode querer trabalhar na área financeira, você pode sentir gosto, você pode ser designado pelo seu chefe para trabalhar na área mesmo não gostando, porque eu confio em você. Então, o conselho que eu dou para vocês é justamente isso. E tanto é que a lista de exercícios que vocês vão receber já são as atividadezinhas práticas para que vocês já sintam assim o que é que realmente, se algum dia vocês vão precisar fazer, vão precisar trabalhar nisso, tá certo? É bem útil, assim, já para preparar vocês mesmo para a realidade que tá vir pela frente. Então vamos lá.
Tipos de controles básicos. Como a gente já falou, são 5. Fluxo de caixa, capital de giro, controles de conta a pagar e a conta de receber, demonstrativo de resultados, uma DRE, e balanço patrimonial. Fluxo de caixa. Por que eu escolhi o fluxo de caixa para ser o primeiro? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. Por que eu escolhi o fluxo de caixa para ser o primeiro? Não foi aleatoriamente, foi intencional. Ele é o princípio mais básico de controle financeiro existente numa empresa. Toda empresa tem controle de fluxo de caixa. A primeira coisa que uma empresa tem que fazer é essa aqui. Por que que vem a ideia de fluxo? De movimento, ó. Movimento. Então nada mais é isso que é o movimento do dinheiro que passa o tempo todo na empresa. E aí vai para o segundo slide, ó. Entretanto, apesar de ser o mais básico, o fluxo de caixa é o mais imprescindível para manter a ordem e uma boa saúde financeira. Aí vocês perguntam, professor, tem a ver o fluxo de caixa lá com o movimento de caixa? Tem. Eles são interligados. Lembra quando eu falei que um assunto puxa o outro? Então, o movimento de caixa ele é um subproduto do fluxo de caixa. Ele está dentro do fluxo de caixa. Então, percebam que a coisa vai tomando uma proporção maior. Geralmente, o que o fluxo de caixa é feito? Controlado em planilhas ou relatórios mensais. Então, feito aí. Então, vamos lá, ó. Fluxo de caixa, ele é de fácil elaboração para as empresas. Desde que, eu esqueci de botar aqui, mas é desde que elas possuem os controles financeiros bem organizados. E aí vai, digamos, uma crítica e chamar a atenção de vocês para um determinado fator. Muitas empresas elas não possuem um setor financeiro. Aí você pergunta, mas professor, pelo amor de Deus, como é que é isso? O senhor não disse alguns minutos atrás que o setor financeiro ele é responsável pela empresa, pela saúde da empresa, que tem que ter. Sim, é isso mesmo, tá certo. Só que muitas empresas não têm ele um setor estabelecido. Ele está, digamos, espalhado por outros setores. Tem um pouco de financeiro ali na contabilidade, no RH, no crédito, tal. E isso é uma coisa ruim, porque fica difícil você estabelecer um controle sobre ele. É preciso que tenha uma estrutura física e organizacional, e aí vocês já devem ter visto também no slide anterior, no módulo anterior com o professor, a estrutura organizacional de uma empresa, o fluxograma, a organização, olha, tem ali diretor financeiro, supervisor, auxiliar financeiro, auxiliar de crédito. Então, é importante ter essa estruturação. Porque aqui, ó, vai ser utilizado para controle, principalmente como instrumento de tomada de decisões. O fluxo de caixa deve ser considerado como uma estrutura flexível no qual o empresário deve inserir informações de entrada e saída conforme a necessidade da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? O fluxo de caixa ele não é uma estrutura pronta. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Não, ele não é um manual. Por que eu digo isso? Vamos pegar esse exemplo agora que a gente está vivendo, essa pandemia do coronavírus. Vocês acham que as empresas não foram afetadas?
com esse coronavírus? Claro que foi, né? Muitas empresas tiveram que obrigatoriamente ser fechadas por um período de tempo, outras tiveram, mesmo permanecendo abertas, tiveram suas vendas reduzidas. Então, isso altera o fluxo de caixa. Vamos pegar um exemplo básico. Vamos pegar essas empresas de fogos de artifício. Vamos aproveitar que a gente está numa época propícia. Vamos pegar as empresas de fogos de artifício. Elas têm um pico de faturamento. Concordam comigo? Qual é o pico de faturamento? São João e Réveillon. Com esse coronavírus, a gente viu que não teve São João esse ano, infelizmente, né? Eu particularmente gosto muito de São João. Infelizmente não teve o coronavírus. Ou não teve coronavírus, não teve São João, por conta do coronavírus. Então toda aquela previsão de vendas que as empresas pensaram no início do ano, falar, olha, ali no São João vai ter um pico, a gente vende 50% a mais do que a gente vende durante o ano e tal. Já era. Porque a venda caiu pra caramba. Então isso é o quê? Uma estrutura flexível. Desculpem, gente. Do fluxo de caixa. Eu não posso manter o mesmo fluxo de caixa que eu vou ter esse ano, porque as condições não são as mesmas. Porque houve um evento extraordinário que vai modificar todo o meu planejamento. Se eu manter esse mesmo planejamento, eu vou estar incorrendo em um erro. Ao mesmo tempo, poderia acontecer o contrário. Vamos pegar aqui um exemplo, uma coisa utópica. Chegando que vem, 2021, o coronavírus curado, com fé em Deus. E aí, o governador do estado fala assim, olha, para compensar no passado, esse ano vai ter 2 São João. Vai ter um São João no mês de junho e outro no mês de dezembro. Um exemplo. Aí, o fluxo de caixa dessa empresa de fogos que a gente tem, eu já muda, falo, opa, esse ano eu não vou ter só um pico em junho, eu vou ter um pico em junho, outro em dezembro e outro ainda mais em dezembro no Réveillon. Então, ó, percebam aí como é que o fluxo de caixa ele tem que ser flexível, ele tem que estar sempre atento às condições externas, como eu falei aqui agora, mas também das condições internas. Às vezes, por exemplo, a empresa demite, sei lá, a empresa tem 3 mil funcionários, demite 1.000. Isso vai alterar o fluxo de caixa. Porque eu vou ter que pagar salário, ter que pagar rescisão, vou ter que pagar um monte de coisa que tem que ser acrescentado. Então, tá certo? Entenderam o apanhado até agora? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro tópico aí, ó. Com as informações do fluxo de caixa, o empresário pode elaborar a estrutura gerencial de resultados. A análise de sensibilidade, ou seja, já falei aqui agora, o que é a sensibilidade? É a capacidade de um produto de responder a mudanças de demanda, ou a mudança de procura. Então, se supor, vamos pegar o exemplo do fogos, se o fogos, perdão, hoje, se o fogo de artifício ele tem mudanças bruscas, né? Tem mudanças bruscas na sua procura de acordo com mudanças climáticas ou com mudanças de demanda, ele é sensível. Ele é muito sensível. Porque uma simples mudancinha cai drasticamente as suas vendas. Então é basicamente isso.
Eu posso calcular também a rentabilidade do produto, a lucratividade dele, o ponto de equilíbrio, ou seja, quantos de venda eu tenho que vender para que a minha saúde financeira seja zerada, ou seja, eu não tenho nem receita nem despesa, ponto de equilíbrio, e o prazo de retorno de investimento, ou seja, se eu investir 10 mil reais em fogos, em quanto tempo eu consigo recuperar esse dinheiro? Tudo isso o fluxo de caixa dá. O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir da análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e o estágio atual da empresa. Olha aqui um exemplo de fluxo de caixa. Aqui uma empresa de dezembro de 2017. Eu coloquei isso aqui desfocado porque essa empresa que eu peguei esse exemplo aqui é uma empresa real e aí eu não posso, digamos, mostrar as previsões deles, né? Porque incorrem em crime e eles podem me processar. Então a gente só pode mostrar no máximo duas semanas de previsão. Então aqui, ó, saldo inicial previsto 10 mil, realizado 11 mil. Percebam que tem muito a ver com o movimento de caixa, ó. Vendas à vista, ó. Eu estava prevendo 8 mil e eu realizei 7 mil. Cheque pré-datado, ó, 2.500 eu estava prevendo recebi 2 mil. A receber, eu tinha 4.500 a recebi 5 mil. Outros, tal. Aí aqui, ó, estava prevendo receber 15.900, recebi 14.900 na semana 1. Então aí, ó, aí vem as contas. 1.200 fornecedor, foi 900. Água e luz, 280, 320. Telefone net. Então aqui a gente chega, ó, ao final, ó, total de saídas e total operacional. Como é que eu faço isso, professor? Simples, ó. Eu pego as entradas, subtraio com as saídas e eu tenho o saldo operacional total. Então aqui nesse caso, ó, 15.900 menos 13.480, tenho 2.420 positivo, com mais os 10 mil que eu tinha de saldo inicial previsto, tenho 12.420. Então, ó, aqui em uma semana eu lucrei 2.420. Certo? E aqui vem, ó, semana 2, semana 3 e tal. Então percebam que o fluxo de caixa ele tem uma semelhança com o movimento de caixa. Eles estão interligados. A base é mais ou menos a mesma. O movimento de caixa é um subproduto do fluxo de caixa. Certinho? Qual a importância do fluxo de caixa? Ó? Mede a diferença entre a receita, tudo que a empresa ganha, e a despesa, tudo que a empresa gasta em um período de tempo. Vocês viram ali que aqui, ó, é por semana. Mas podia ser por quinzena, mês, ano. Se a diferença for positiva, a empresa auferiu o lucro. Ou seja, aqui, ó, auferiu o lucro. Se a diferença for negativa, ou seja, a empresa gastou mais do que ganhou, ela está em prejuízo. A falta de saldo no caixa significaria que a companhia não está gerando capital suficiente para segurar suas despesas. Isso acontece também na nossa vida, né? Às vezes a gente gasta mais do que arrecada. A gente fica no prejuízo, devendo, né? O nome sujo. E muitas vezes a empresa vai precisar do quê? De pedir empréstimos para poder ter
uma saúde financeira nos anos seguintes, no tempo seguinte, que ela consiga honrar seus compromissos. E aí, vale aqui um adendo, uma preocupação. Quando a empresa ela começa a pedir empréstimo demais, ela está muito perto de falir, porque é um efeito bola de neve, ó. Efeito bola de neve. A partir do momento que eu não consigo honrar meus pagamentos por um período de tempo, isso vai se aumentando, e eu vou pedindo mais empréstimos, as taxas são mais altas, eu vou ter que ir pagando, eu tenho que pagar o que eu estou devendo e o que eu estou pedindo emprestado, então vai criando efeito bola de neve. E aí é muito difícil a empresa sair. Se ela não fizer um plano sério e muito bem executado, ela não sai. Então, por isso a importância do fluxo de caixa, de impedir que a empresa ela acaba caindo nessa, certo? Problemas, ó. Um fluxo de caixa mal feito traz vários problemas para uma empresa. E um dos entraves, ou seja, um dos problemas, é o vencimento das obrigações a pagar em um momento que o caixa da empresa está desfalcado. Quando isso ocorre, a empresa se vê, na maioria das vezes, obrigada a contrair empréstimos para não ficar em débito com os fornecedores e prejudicar transações futuras, o que a gente acabou de dizer. Entre as três principais razões de falência ou insucesso da empresa, uma delas é a falta de planejamento financeiro, ou a ausência total do fluxo de caixa, e a previsão de fluxo de caixa errada. Faltou uma palavra aqui, mas é errada. Como eu falei, ó, lá no início da aula. Já pensou se aí em vez do... Vamos pegar aqui. Já pensou se aqui em vez do 900 tivesse mais um zero aí? Fosse 9.000? Já pensou? Ia mudar tudo isso aqui, ó. Ia incorrer naquelas coisinhas que a gente já falou. Certo? Então, ficou mais ou menos entendido? Se não ficou, volta um pouquinho aí a aula e escuta de novo. Se não, anota a dúvida para na hora da assistência comigo no WhatsApp você tirar a dúvida. Certo? Vamos lá. Capital de giro. É o nosso segundo controle básico financeiro. O que é o capital de giro? Nada mais é do que o conjunto de contas financeiras que giram o dia a dia da sua empresa e todos os valores que você precisa pagar em prazos determinados para garantir que o negócio continue funcionando. E aí eu volto para cá, ó. Dentro do fluxo de caixa, nós temos aqui as contas de capital de giro. Nós temos os fornecedores, água e luz, telefone e internet, combustível, vendas, tudo é capital de giro. Porque, ó, são contas essenciais que vão permitir que o dinheiro da empresa continue, ó, girando. Por isso que ele é capital de giro, ó, porque ele gira da ideia de movimento, da ideia que a empresa ela está em funcionamento. Trata-se de uma espécie de financiamento na operação da empresa, que envolve recursos de estoque, que a gente vai ver também lá na frente, pagamentos a fornecedores, custos operacionais, salários, impostos e outros possíveis gastos. É que eu vou explicar cada um aqui o que é. Estoque. Estoque nada mais é do que o conjunto de produtos que a empresa produz ou distribui guardados em um determinado lugar. Ou, usando mais literalmente, guardado no estoque. Numa estrutura, num galpão, onde está lá o produto. Isso tem um custo. Construir um galpão de estoque não é... Tem um custo da depreciação do produto. Ou seja, o produto ele perde valor ao longo do tempo. E isso é bem fácil da gente entender esse conceito de depreciação. Vamos pegar um exemplo dos nossos celulares. Muito simples. Vamos supor, você comprou hoje um iPhone, espero que vocês... um iPhone, um Xiaomi, Samsung, Motorola, qualquer um.
Depende do gosto de vocês. Imaginem aí. Vamos supor, vamos pegar um iPhone. Você compra um iPhone por R$ 1.500, um exemplo. Um iPhone 6. Um iPhone 6 por R$ 1.500. Aí, passam-se 2 anos e você quer trocar seu celular. Você quer vender o seu iPhone e você quer comprar um 10, um 11. Oh, glória a Deus. Você tem dinheiro para comprar um iPhone 11. Pergunta: você consegue vender o iPhone que você comprou pelo mesmo valor que você comprou ele? A resposta é não. Geralmente, você vende por um valor abaixo. Você calcula mais ou menos um valor na sua cabeça. Ah, meu iPhone não teve queda. Nunca precisei trocar a bateria está com uma capacidade boa. As duas câmeras estão ok. Nunca precisei trocar nenhum aparelho técnico. Então você vai ali ponderando e vai calculando um valor, nunca deu defeito. Aí você calcula e vende. Vamos supor, de 1.500 você conseguiu vender ele por 900. A depreciação foi de 600, ou seja, R$ 300 por ano. As empresas são a mesma coisa, só que as empresas elas calculam com base na tabela de depreciação de produto. Então, basicamente isso aí que é a depreciação de estoque, e isso envolve custo. E tem que estar lá no capital de giro. Produto, você fica aqui parado muito tempo, ele passa a valer X, Y, Z. Pagamento a fornecedor. Afinal de contas, você não produz o produto sozinho, seja ele qualquer produto que você tem, você não consegue produzir sozinho. Você acaba tendo que pagar fornecedor, então tem que estar lá no capital de giro. Custo operacional, custo de produzir o produto, salário, maquinário, equipamentos, enfim. Salários, são salários dos trabalhadores. Impostos, são os impostos que você paga, tem principalmente o ICMS, o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto que todo empresário paga sobre os produtos, e os outros possíveis gastos, gasto com seguro, gasto com segurança, com proteção, enfim, tem que estar aqui, certo? Então isso que é o capital de giro. Cálculo do capital de giro. E aí quando vocês escutam essa palavra cálculo, vocês ficam já assustados, vocês ficam, meu Deus, mas não é muito difícil não. Como é o cálculo? Soma do valor das contas a receber, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente o que é contas a receber, mas já dando um spoiler, tudo que você tem a receber em um determinado período de tempo e tudo aquilo que você tem guardado no estoque, menos o valor das contas que você tem que pagar e dos outros custos operacionais. Esse controle permite que o gestor tome decisões de compra e venda mais assertivas com base em recursos financeiros disponíveis no capital de giro. Então, através dessa continha básica, o gestor consegue tomar decisões de compra de mercadoria, de venda de mercadoria, de expansão de investimento. Tudo isso está aqui. Então, capital de giro positivo geralmente indica que uma empresa é capaz de saldar seus passivos, ou seja, suas dívidas de curto prazo. E aí, curto prazo, dentro da empresa, é período de 15, 20 dias, um mês, no máximo 3. E, ao contrário, o capital de giro negativo geralmente indica que uma empresa não pode ser capaz de saldar suas contas no curto prazo, que são as contas mais importantes, porque vai demandar que você tire dinheiro bem rapidamente da empresa. Como é a fórmula do capital de giro? É essa aqui, ó. NCG é igual a CP menos parênteses CR mais VR.
E aí vale uma dica para vocês, anotem essa equação, porque ela vai ser muito importante na vida de vocês, não só para esse curso. Nessa matemática, a necessidade de capital de giro é igual a contas a pagar menos contas a receber somadas em valores do estoque. Então aqui, ó, NCG é a necessidade de capital de giro, CP contas a pagar, CR contas a receber e VE valores em estoque. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Então, ó, vamos imaginar que um e-commerce de sapatos tem um total de 10 mil em contas a pagar, incluindo aluguel de depósito, fornecedor, funcionários e outras despesas, 10.100 em contas a receber e 2.500 em estoque. Qual seria o capital de giro dessa empresa? A gente pega aqui a fórmula, ó. Necessidade de capital de giro, que é contas a pagar menos contas a receber, mais o valor em estoque. Então, ó, 10 mil menos 10.100 mais 2.500 dá igual a 2.600 reais. Menos 2.600, perdão. Aqui, ó, o menuzinho. Então, aqui nesse caso, a empresa tem um capital de giro negativo, ou seja, ela não é capaz de fazer as suas contas em curto prazo. Então, a empresa aqui em si, ela está numa situação muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Vai necessitar o quê? De empréstimos, necessitar de outras fontes de receita, aumentar as suas contas a receber ou diminuir despesas, aí vai demitir funcionário, vai demitir alguém, certo? Então perceba aí, uma simples equaçãozinha, a gente já tem do que a empresa está passando por dificuldade. Certo? Então, entendido aqui? Se não entendeu, dá uma voltadinha aí, escuta de novo, se não, mais uma vez volta a repetir. Anota a dúvida para poder perguntar ao professor, na hora de tirar a dúvida. Controle de contas a pagar. Não pense que o controle de contas a pagar e receber estaria fora dessa lista de principais tipos de controle financeiro. Afinal de contas, se você não registra exatamente tudo que você recebe, como você pode acompanhar o controle de inadimplência de pessoas com quem trabalha ou para quem vende? Como evitar, assim, problema de fluxo de caixa? Perceba que aqui, ó, fluxo de caixa. Ó, já temos aqui uma correlação com o que a gente viu. Então, o que é o controle de contas a pagar e receber? Como eu já expliquei, é tudo aquilo que você tem a receber em determinado período de tempo, e aí você lembra do movimento de caixa lá atrás, tudo que você registrou que você tem a receber nos dias, como tudo que você tem a pagar também em um determinado período de tempo. Então, a partir daqui que você pode controlar, ó, um inadimplente, o caloteiro, ou aquele que te deve. A gente sempre tem, né? Sempre tem aquele que a gente deve dinheiro, ou melhor, que deve dinheiro a gente, que é enrolado para pagar. Ah, não, daqui a 15 dias eu te pago, daqui a 20 dias eu te pago, daqui a aí você vai enrolando. Perdão, gente, hoje eu tô bocejando muito aqui, mas tá dando pra acompanhar. Então aí, ó, perceba que através do simples controle de contas a pagar e receber, eu consigo saber, além de quem eu tenho que pagar e a quem eu tenho que receber, quais são aqueles que estão impedindo que meu fluxo de caixa ele ocorra de forma, digamos, normal. Porque pense comigo, aí você faz todo um planejamentozinho para a empresa, olha,
esse mês eu vou receber X de fulano de tal, Y de fulaninho, Z de cicrano, D de beltrano e tal. Aí chega lá Beltrano na data e fala, eu não tenho dinheiro para te pagar esse mês não. Só tenho para te pagar X dividido por 2 em vez de X. No outro mês eu te pago os outros X. E aí, como é que fica? O controle de contas a pagar e receber que vai te dizer, que vai te alertar, dizer, olha, você tem que mudar o seu planejamento, assim, assim, assado. Certo? Então, basicamente, essa é a importância. Ó. A importância desse controle, além de poder honrar com suas contas a pagar, um planejamento, e sem deixar o caixa desfalcado, é organizar as formas de pagamento. E aí eu atento a questão da organização. É muito importante, muito importante, muito importante você organizar os seus pagamentos. É ser, digamos, disciplinado. Olha, minha internet vence dia 5. Eu vou pagar dia 5. Se eu puder pagar antes no dia 4, eu pago no dia 4. A minha conta de água vence dia 20. Eu pago dia 20, se possível dia 19. O salário dos funcionários cai dia 5, então eu tenho que depositar dia 1, dia 1º, dia 2, para poder demorar os dias para cair o dia 5. Então, tudo isso é importante para você, não deixar o caixa, atenta aqui, caixa desfalcado. Você ter, digamos, uma resguarda para que quando acontece alguma situação complicada. Chama a atenção de novo para o coronavírus agora. Com esse tempo de coronavírus, pegou muita gente desprevenida porque não se planeja, não deixa uma reservinha guardada para poder quando acontece alguma situação desse tipo. A empresa e as nossas finanças pessoais, elas estão sempre ligadas. Então, eu vou estar sempre puxando esse exemplo para vocês, certo? Sempre vou estar puxando esse exemplo. Situações da nossa vida cotidiana com a situação da empresa. Porque a gente fica fácil para a gente poder se articular e entender. Então, para isso, deve-se avaliar se existem vendas parceladas, ou seja, se tem vendas a prazo, que você dividiu para 10, 12, 20, 30 vezes. Se há os clientes que devem, mas continuam comprando, isso é extremamente importante e até certo ponto chato, porque muitas vezes acontece isso. O cliente deve horrores, mas ele quer continuar comprando com você. Não, eu quero comprar, eu sou capaz de honrar, eu sou capaz de honrar. E aí a empresa ela tem que ficar bem atenta com isso, muito atenta com isso, porque senão pode acabar postergando o problema acaba ficando pior. O envio de cobranças no tempo certo, e aí o setor de cobrança, eu chamo a atenção da importância do trato no setor de cobrança. Porque é um serviço chato, afinal de contas, nós seres humanos não queremos que ninguém nos cobre, ainda mais quando se trata de dinheiro, né? Mas tem que ser cobrado, obviamente, você está devendo, você tem que ser cobrado. Mas muitas vezes a forma como é cobrada é que acaba afastando o cliente ou aproximando ele. Então, quem for trabalhar na área financeira, na parte de cobrança, tem que ter isso em mente. Existem diversas formas de cobrar e existem diferentes tipos de clientes que aceitam ou não cobranças. Às vezes, um cliente aceita uma cobrança mais forte, que ele realmente entende que está devendo, mas outros clientes se ofendem, outros clientes sobem a voz que não vai pagar, que vai para a justiça. Então você tem que saber ter esse trato humano na questão da cobrança e
o diálogo entre os clientes. Extremamente importante isso, ter esse diálogo entre os clientes, para poder se chegar na providência. Às vezes o cliente fala, olha, eu estou com a situação apertada agora, essa venda de 4 parcelas aí, por exemplo, eu não tenho condição de pagar as 4, eu só consigo pagar em 8, então como é que eu faço para poder organizar meus pagamentos? Eu quero pagar, eu posso diminuir o limite de compra, tá? Estou citando um exemplo de uma negociação fácil, né? Que o próprio cliente ele propõe uma solução para o fornecedor. Mas muitas vezes é o contrário, né? O fornecedor, não tenho como pagar e se expor aí, não vou pagar. E, enfim, é uma situação complicada. Você tem que saber lidar. Então, vamos lá. Diferenças entre contas a pagar e contas a receber. As contas a pagar são basicamente as obrigações financeiras que uma empresa assume com seus funcionários e fornecedores, ou seja, salário, estoque, despesas, tudo isso é contas a pagar. E cadê? Aqui. Ou seja, é um tipo de conta que registra os compromissos a serem acertados com os respectivos fornecedores ou obrigação tributária. É importante vocês lembrarem isso. Os tributos da Receita Federal, ICMS, Imposto de Renda e tal, também são contas a pagar. Então aí, resumindo, elas podem ser compra de mercadoria, quando a empresa é distribuidora, compra de matéria-prima, quando a empresa empresa de transformação, ou seja, ela pega um produto para transformar, pagamento de salário dos funcionários, tributos, custos de manutenção da empresa, entre outros. Certo? Então, vamos lá. Contas a receber são os registros das entradas, aumentos, ou seja, quando você está vendendo bastante, e aí tem um aumento, você registra. As baixas, ou seja, reduções das vendas de uma corporação. Ou seja, nada mais é do que a quantia de dinheiro que devem para a empresa, seja de clientes ou fornecedores ou de parcelas de vendas a prazo. Ou seja, tudo que eu vendi e que eu tenho a receber, seja em determinado período de tempo, ele vai estar aqui na contas a receber. Então, vamos supor, vamos pegar aqui um notebook. Você é uma empresa de venda de notebook. Notebook dificilmente é um item que você compra à vista, não é verdade? Dificilmente você compra um item à vista. Então, você vai lá, divide e todo mês você coloca lá as parcelas que você vai receber. Então, basicamente isso que é o contas a receber. E aí, atento, chama a questão. Contas a receber, movimento de caixa, tem tudo a ver. Até rimou, contas a receber, tem tudo a ver. Para entender se sua empresa há mais contas a receber ou pagar, é necessário ter o controle de fluxo de caixa. Então percebam, os controles financeiros eles são interligados, são todos interligados. Você não pode entender um sem entender outro. Eles não são isolados. Eles são interligados e você tem que entender, compreender, nem que seja o básico para poder saber a quem cobrar ou a quem socorrer. Certo? Então, basicamente, nós vimos até agora 3 dos controles básicos. E os 3 que têm, sim, relações. Eles têm relações entre si, né? Nós vimos controle de contas a pagar e a receber, nós vimos fluxo de caixa, nós vimos capital de giro. O que a gente vai ver agora é uma fotografia da empresa. Aí você pergunta, como assim, professor? Uma fotografia? Hoje em dia a gente quase já não usa esse termo, né? Fotografia.
Eu ainda sou um pouco mais... ainda vi o tempo da fotografia, né? Quando eu era mais novo, tenho 27 anos, então a faixa, pelo que eu vi do curso de vocês, é entre 18 e 20, mais ou menos. Então, eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, mas só um pouquinho. Mas ainda peguei o tempo da fotografia, né? Que a gente pegava a câmera lá, aquelas câmeras enormes e tirava foto. O que nós vamos ver agora, usar um termo mais então atual, é uma selfie. Uma selfie da empresa, de um determinado período. Que é o que? Demonstrativo do resultado em exercício, uma DRE. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma situação grave, situação muito grave que acontece na formação acadêmica da formação acadêmica dos profissionais de contabilidade, administração, economia. Muitos, eu digo assim, com conhecimento de causa, porque eu fui um deles, inclusive. A gente sai da faculdade sem aprender isso aqui. Sem aprender na prática. A gente aprende na teoria. Na prática a gente não exerce. Você perguntar para você como foi que o senhor fez? Fiz cursos complementares. Cursos complementares, internet, fui pesquisar. Agora no mestrado eu vi um pouquinho também, mas bem pouco. Mas cursos complementares foi assim, a busca mesmo por entender e compreender é que me levou a entender isso aqui. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo é de ouro, assim, com a concreta. E que bom que ela, que bom que a empresa, a instituição, ela tenha em mente isso. Porque aí dá a oportunidade de você já não ser surpreendido se depois você quiser seguir carreira, fazendo faculdade de administração, de economia. Espero que seja economia, né? Não sei nosso colega de profissão. Mas brincadeiras à parte, você já vai ter uma oportunidade, você já vai ter um diferencial de sair na frente com isso. Então, se vocês forem fazer, lá na frente vocês vão lembrar, olha, o professor Gessner falou disso aí, de DRE, eu sei mais ou menos o que é, sei ler uma DRE, sei identificar o que é uma DRE. Então, importante. Então, vamos lá, ó. O que é o DRE? Ó? Demonstrativo de resultado do exercício. É mais um dos principais tipos de controle financeiro da empresa e mostra um resumo, que eu falei da selfie, das operações feitas por um certo período na empresa. Então, trata-se de um reflexo com a situação real do negócio, indicando a receita, que é o que? Número total gerado, mesmo que determinado valor tenha sido parcelado. E aí, vale a diferença do fluxo de caixa. Que aqui, ó, ele já registra todas as contas parceladas da empresa, os custos e o valor líquido final. É mais ou menos isso que é o TRE. Então, ó, se uma empresa está acumulando lucro ou prejuízo no mês a mês, como é que eu chego a esse resultado líquido favorável? Ó? Como é que eu vou saber se uma empresa está acumulando lucro ou prejuízo? A gente já viu que o fluxo de caixa, o movimento de caixa, ele demonstra, né, ao longo do tempo. Mas o resultado final, o produto final é a DRE. Então aí, ó, o DRE detalha alguns questionamentos importantes. Quando realizado anualmente, se torna um indicador extremamente relevante para que o gestor possa entender o que foi feito ao longo dos últimos 12 meses e associar esses resultados com o desempenho da empresa em relação à receita, o crescimento e a sua rentabilidade. É importante vocês entenderem o seguinte, o DRE é sempre feito anualmente. É o final do ano, ó, resultado em exercício, ou seja, no final do ano. Chega lá, ó. Geralmente ele é feito em março do ano seguinte. Eu, particularmente, nunca entendi por que é feito em março do ano seguinte. Eu geralmente teria feito
no final do ano mesmo, no último dia do resultado em exercício. Mas é uma prática das empresas brasileiras de fazerem sempre em março no ano seguinte. Vai lá demonstrar tudo. O DRE vai demonstrar tudo. Eu vou mostrar a vocês aqui. O DRE mostra tudo. Tudo da empresa tem que estar no DRE. Tudo. Fluxo de caixa, balanço patrimonial, contas a pagar, contas a receber, capital de giro, vivo caixa, tudo. O DRE, digamos, é o completo. Tudo completo da empresa vai estar aqui no DRE. Não tem por onde correr. Aqui, ó. Olha um exemplo aqui de um modelo de demonstração. Ó. Aqui eu achei um bem simplesinho. Deixa eu até centralizar mais ele aqui. Aí, ó. Vamos lá, o modelo de demonstração do resultado do exercício DRE. Vejam que eu separei, ó. Receitas, total, despesas, encargos, os encargos gerais, as despesas financeiras, a depreciação, total das despesas e o resultado do exercício. Então vamos lá, ó. Percebam que esse aqui, ó, eu fiz de 2 anos, 2011 e 2012. Você percebe aqui, ó, anuidades e mensalidades é o que entra de receita anual e mensal. Então aí, ó, 97 milhões em um ano, 90 milhões em um outro. Só aqui eu já sei a diferença. Eu falei, opa, olha só, em 2012 entrou menos dinheiro do que em 2011. Por que que entrou? Por que que entrou menos receita de um ano para outro? Aí você vai ver, ó, lá, você vai desmembrando o balanço, né, o resultado do exercício, e aí você vai identificando, ó. Aí você vai lá, receitas diversas. Olha só, em 2011 entrou mais, em 2012 entrou menos. Por quê? Você vai, receita de aplicação financeira, ó, rendeu mais em um ano do que em outro. Aí você somou, ó, tudo. Despesas. Aí, vamos lá, despesas eu dividi em 3, ó. Em 4, na verdade. Salário, 2.600. 13º, 15,20. 2012, ó, já não tive diferença. Aí, vamos lá, ó. Tive um lucro. Encargos sociais. INSS, FGTS, olha. Percebo que já teve diferença também. Então aí eu já vou identificando o porquê daquela diferença total vai dar dano. Já tá dando, ó. Sabendo o que foi que aconteceu com a empresa, ó. Despesas gerais, serviços prestados, serviços gráficos, serviços contábeis, material de escritório, material de informática, propaganda de publicidade, consertos e reparos. Aí eu vou vendo, ó. Tive uma despesa muito grande com serviços prestados em 2012, ó. Que teve uma diferença negativa de 7 mil. Material de escritório, 1.300. Propaganda e publicidade, gastei muito. Despesas financeiras, depreciação, que tem que ter de um ano para outro. Lembra que eu falei de um ano para outro? Algumas coisas caem. Então aí, ó. Total das despesas, ó. Eu gastei mais do que em 2012 do que em 2011. Então aí, ó. Resultado do exercício, ou seja, tudo que eu gastei e tudo que eu ganhei no ano. Em 2011 eu tive 94 milhões 232 mil e 36 centavos. E em 2012 eu tive 77 mil, 77 mil 16 mil 997 reais e 56 centavos. Isso aqui para a empresa é significante, que eu consigo falar, opa, olha, eu faturei menos em um ano do que em outro. E aí, a partir desse resultado, eu vou olhando o porquê que isso aconteceu. O porquê que eu... Aí você vai olhando, olha, serviços prestados, eu prestei menos serviço. Eu gastei muito com material de escritório, eu gastei menos com propaganda e publicidade. E aí eu vou fazendo para 2013, vamos pensar tudo diferente, vamos fazer esse planejamento estratégico. Então percebam, ó, é uma selfie da empresa, ó. Como é que a empresa está hoje? A selfie aí, ó. A selfie de Réveillon da empresa, como eu costumo dizer, ó. A selfie de Réveillon da empresa tá aí. Nós vamos encerrar o ano assim. Certo? Entendido? Então, vamos lá.
Ai, foi. Aqui, uma mais simples, olha, ficou até... Uma mais simples, DRE, não tão detalhada quanto a outra, mas também vale. A outra, a do slide anterior, essa aqui, é mais completa. E ainda tem mais completas do que essa. Mas uma coisa básica é essa aqui. Essa aqui é a mais básica. Que percebam, ó. Eu só trago a receita bruta de venda, o imposto, a receita líquida e o custo de produto. E aqui eu descubro o lucro bruto, ó. Que é o que? Subtraindo receita menos custo de produto. Receita bruta. Aí eu vou aqui botando, olha, despesas com vendas, despesas gerais, imposto de taxa, depreciação e tal. Essa aqui é muito simples. E por que eu trouxe ela? Para vocês entenderem que quanto mais complexo, melhor. Quanto mais complexo, melhor. Então, percebam a riqueza de informação dessa aqui, ó. Tudo da empresa está aqui. Tudo. Tudo tá aqui. Se tivesse mais coisas que a empresa fez, também estaria aqui. Então, ó, percebam a importância da DRE. Certo? Chegamos agora no nosso último controle financeiro básico, que são os balanços patrimoniais. Como falei aí, ainda há alguns outros principais tipos de controle financeiro, como é o caso do balanço patrimonial, que mostra indicadores financeiros completos para avaliar a evolução financeira de patrimônio de uma empresa. E aí, quando eu falo em patrimônio, é o patrimônio mesmo, que nem a gente fala nas nossas vidas. Ah, fulano tem um patrimônio de não sei quantos milhões, fulano tem um patrimônio de 10 fazendas, 20 carros, 30 aeroportos, 30... O patrimônio da empresa é esse aqui. O que a empresa tem que é dela? Ah, ela tem 5 filiais. Ela tem não sei quantos fazendas, não sei quantos imóveis alugados, não sei... Tá aí. A conta se baseia no chamado ativo e passivo da empresa, ou seja, os bens diretos de um lado e as contas e dívidas em outro. É quase como o próprio nome diz, balanço, quem já estudou contabilidade ou quem já ouviu falar dessa palavra, é basicamente isso, do lado direito. Ou seja, do lado de cá, do lado direito, no meu lado direito, ou seja, do meu lado direito vai estar todos os bens e os direitos que eu tenho, ou seja, tudo que eu adquiri, e do lado esquerdo eu vou ter as contas que eu tenho para pagar e as minhas dívidas de curto e de longo prazo do lado de cá. Como é que eu vou saber o total do meu balanço patrimonial? Diminuo um pelo outro. Volto a repetir. Se a diferença entre esses dois for positiva, significa que o balanço está ok. Eu tenho um patrimônio positivo. Caso contrário, eu tenho um patrimônio negativo. O que vocês precisam saber? Ó? Diferentemente do fluxo de caixa e de outros indicadores mais dinâmicos, o balanço patrimonial traz dados estáticos, ou seja, eles não mudam. Lembra que eu falei que o fluxo de caixa ele muda o tempo todo, que o demonstrativo e resultado do exercício muda o tempo todo? Aqui não, é estáticos. Ó, é um retrato também, ó. Então, os dados estáticos, apesar de estarem baseados em informações diárias de preenchimento. Ou seja, sempre tem que ter ali o tempo todo, ó. Inclusive de nota fiscal, cujos valores acabam se interligando em todos os outros indicadores. Aí pergunta, se você não faz esse tipo de registro, ou seja, de tudo que você tem em termos físicos, de patrimônio, de estoque, de galpão, de dinheiro, e tudo que você paga, e você tem a pagar, como é que você vai saber se sua dívida, se sua empresa está indo bem? Não tem condição, gente. E aí eu volto lá para o início da aula. A importância do registro.
Percebam que o tempo todo eu tenho aqui falando da clareza de informações. Eu falei com vocês que muitas empresas falem porque essas informações não são preenchidas de forma clara ou preenchidas de forma errada. Então, ó, é aqui. O balanço patrimonial ele é realizado juntamente com a DRE. Sempre ao final do ano, quando você faz o relatório da demonstração de resultado em exercício, você automaticamente também tem que fazer o balanço patrimonial. Se você deixar de fazer um ou outro, você está incorrendo em erro. Esse erro pode ser responsabilizado criminalmente. Se você for trabalhar algum dia com balanço patrimonial e demonstração do resultado em exercício, nunca se esqueça de fazer balanço patrimonial e DRE. Caso contrário, você pode ser preso e responder por crime de corrupção. Você pode responder por desvio, você pode responder por ocultação de dados, omissão proposital, omissão dolosa, omissão culposa, enfim, uma série de legislações que tem aí para ver. Se vocês quiserem também, depois eu posso trazer sobre isso como conteúdo complementar, tá certo? Vocês deixam nas dúvidas aí. Então aí, ó, tanto o balanço patrimonial como a DRE são essenciais para avaliar a viabilidade econômica da empresa. E aí eu volto de novo àquela questão que eu falei já alguns minutinhos atrás. Se uma empresa está em expansão e ela quer construir uma nova sede, uma nova filial, contratar mais gente, ela não pode fazer isso sem ter em suas mãos a DRE do balanço patrimonial. Porque ali é que vai dizer, olha, você tem X de dinheiro guardado, ou de saldo, como a gente chama na linguagem contábil. Você pode investir até tanto sem comprometer a sua saúde financeira no ano seguinte. Você pode parcelar esse investimento para tantas vezes. Tudo está lá no DRE. Tudo está lá na DRE do gestor da empresa. No prazo estabelecido. E embasar decisões estratégicas, como eu falei. Questão de construir uma nova fábrica, contratar mais gente, demitir gente, tudo tem que estar com o DRE. Apesar de fundamental, o balanço patrimonial ainda é desconhecido por uma parcela considerável dos empreendedores. Aí é o que vale, que eu falei. Por que muitas empresas falem no Brasil? Por que muitas empresas não conseguem sobreviver? Justamente por essa questão. Não faz um balanço patrimonial, não faz uma DRE. Não faz o registro correto do fluxo de caixa. Não sabe fazer uma boa cobrança, não tem um bom controle das finanças. Muitas vezes mistura finança pessoal com finança da empresa. Porque a empresa é minha, o dinheiro é meu, e não é assim. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Seu dinheiro é seu dinheiro. Muitos donos de empresa falam por isso. Porque pega seu dinheiro, mistura com o da empresa, ou pega o da empresa e mistura com o seu, e acha que tudo é a mesma coisa, e não é. São dois organismos totalmente diferentes. Ou muitas vezes é por desconhecimento. Desconhecimento eu falo no sentido de que a empresa faz o balanço patrimonial, faz a DRE, mostra para o gestor e o gestor não sabe ler aquilo, não sabe interpretar aquilo, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer a leitura correta. E muitas vezes existem serviços de consultoria que podem ajudar a fazer isso, tais como o Sebrae, como as próprias consultorias, as próprias imobiliárias fazem muito esse serviço de ajudar o dono de empresa a saber interpretar esses dados. Então aí, ó, não sabem tirar vantagem desse relatório para melhorar a saúde financeira da sua empresa. Há um exemplo aqui, ó, de um balanço patrimonial. Nossa, ficou todo desformatado isso aqui. Eu botei certinho no meio e agora não foi. Olha aí, ó.
Lembra que eu falei? Lado direito e lado esquerdo? Esse aqui ele fez ao contrário, ó. Não que esteja errado, mas é que ele fez de acordo com a linguagem contábil. Então aqui, ó. Ativo, circulante, ó. Disponibilidade, o que é que eu tenho de dinheiro. Contas a receber, o que é que eu... Lembra que eu já falei o que é contas a receber? O que é que eu tenho a receber dos meus dividores. Estoques, que é o que eu tenho guardado. Impostos a recuperar, são impostos que eu ainda tenho a receber, o que eu paguei a mais, o que o governo me cobrou a mais, eu tenho a receber ainda. Tá, ó. Imposto de renda em contrato social diferidos. Aí pode ser alguma coisa relacionada ao contrato social que ficou mal dividido ou foi pago a mais, aí você tem que receber. Acordos comerciais, realmente quando você fecha algum acordo com algum fornecedor e vai te gerar renda. Recebíveis, que é o que você tem a receber também de outras atividades. Despesas antecipadas e outros. Aí, total ativo circulante, ó. Passivo, fornecedor, que eu tenho de pagar. Financiamento, que eu tenho de pagar. Debêntures, que a gente vai ver mais lá na frente o que é debêntures. Salários, previdência privada, financiamento de imóvel, aluguel, dividendos e juros de capital próprio, PL, pode entrar aqui também, outras obrigações. Então aqui, ó, percebam, total de ativo circulante, 481 mil, total de passivo circulante, 264. Se eu subtrair um pelo outro, vai dar um resultado positivo. Então essa empresa aqui, ela tem um resultado positivo, certo? Então, ó, recapitulando o que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos muita coisa, né? Nós já temos 1 hora e 53 minutos de aula, nós vimos muita coisa. O que a gente viu? O movimento de caixa e a sua importância. O que é o movimento de caixa? O fluxo financeiro da empresa em um determinado período de tempo. A gente viu também o que? A importância do registro do fluxo de caixa. Que tem que ter o que? Data, histórico, tipo de documento, prazo, valor, tudo isso. Não foi o que a gente viu? A gente viu sua importância nisso aí. Nós vimos os controles financeiros básicos, que são 5. E aprendemos também que que somos interligados, não é isso? Nós temos o fluxo de caixa, que é o que? Também a movimentação do dinheiro de uma empresa em um determinado período, que dá a saúde financeira de uma empresa. Nós vimos o capital de giro, que é o que? A necessidade que a empresa tem de capital, que vai fazer com que a empresa ela sobreviva, né? A gente viu isso. Vimos lá também a fórmula, né, de calcular o capital de giro, que é o que? Necessidade de capital de giro, com custo de estoque, custo de contas a pagar e contas a receber. Foi isso que a gente viu? A gente viu, né? A gente viu também a importância do capital de giro. Vimos o controle de contas a pagar e contas a receber, que o que? Contas a pagar é tudo aquilo que eu tenho para pagar em um determinado período de tempo, seja ele quinzenal, mensal, anual, sazonal, trimestral, e tudo que eu tenho a receber, que é tudo aquilo que os fornecedores têm a me pagar ainda, de vendas que eu fiz a eles. Vimos também no controle de contas a receber a questão da cobrança. A questão da cobrança. Opa, olha aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que eu repeti. Vimos também a questão da cobrança, que infere diretamente no controle de contas a pagar e receber, porque tem vários tipos de cobrança e clientes que mais ou menos não podem ser cobrados da mesma forma. Nós vimos a DRE, que é o demonstrativo de resultado em exercício, que nada mais é do que uma selfie da empresa, ou seja, um retrato daquele determinado ano da empresa, que
que você tem ali as decisões estratégicas que você pode tomar, tanto de investimentos, né, de expansão de fábrica, de contratação de funcionários, demissão de funcionários, de aumento de novas filiais, tudo está lá no demonstrativo de resultado em exercício. E vimos também que a importância dele, principalmente com a falta de preparo dos gestores de não compreender esse demonstrativo do resultado em exercício, né? A gente viu que muitas empresas falem por conta disso ou tomam decisões erradas em relação ao DRE. Vimos também, por último, mas não menos importante, o balanço patrimonial, que nada mais é do que a demonstração do patrimônio da empresa de acordo com os seus ativos e os seus passivos. Nós vimos que o que é ativo e o que é passivo. E aí a gente volta aqui rapidinho para poder só checar aqui, ó, o que é o ativo, as contas a receber, os estoques, os impostos a recuperar, o que eu vendo, os acordos comerciais, despesas antecipadas. E o passivo, que é o que eu tenho a pagar, são os fornecedores, os financiamentos, debêntures, salários e entre outros. E vimos que o balanço patrimonial é feito pelo cálculo da diferença entre o ativo e o passivo. Se a diferença entre ativo e passivo for positiva, significa que o balanço patrimonial da empresa apresenta saldo positivo, ou seja, eu tenho um patrimônio que eu consiga vender para poder saldar dívidas depois. Caso contrário, se a diferença entre ativo e passivo for negativa, eu tenho um balanço patrimonial negativo e que eu vou apresentar dificuldades na empresa para os anos seguintes. Certo? Nós vimos também aplicações de como que esses diversos controles financeiros básicos eles atuam na empresa. Vimos que eles são interligados, né? A gente viu que não pode ser feito um sem o outro e que todos têm a sua devida importância dentro de uma estrutura organizacional. E aprendemos também que eles são extremamente salutares para que uma boa empresa funcione de forma correta e que o auxiliar administrativo ele tem por dever e por obrigação o de conhecer esses instrumentos, conhecer até que ponto ele pode trabalhar e até que ponto ele pode, digamos, reconhecer os possíveis erros e as possíveis consequências do seu trabalho, tá certo? E por último, nós temos essa lista de exercícios que não está aqui no slide, mas que será enviada a vocês pelo e-mail, né? É uma lista de 10 questões com tudo que foi discutido hoje aqui nessa aula. E por que eu preparei essa lista de exercícios? A nossa um adendo rapidinho. A nossa metodologia vai ser sempre essa. Nós vamos ter a aula, até porque nós estamos em AD, então a gente não tem, digamos, um contato presencial e eu não consigo avaliar a compreensão de vocês em sala de aula, mas a gente vai trabalhar com a seguinte metodologia. Toda aula nós vamos ter uma aula e uma lista de exercícios, de 5 a 10 questões. Por que eu faço isso? É porque eu sou carrasco? Não. É porque é a forma que eu tenho para avaliar se o conteúdo passado nessa aula ela está sendo bem absorvido. Para que vocês tenham consciência e noção do que vocês estão estudando, para que é que serve. Eu sempre trabalho com isso, para que é que serve aquilo que eu estou estudando, para vocês sentirem que vocês estão dando sentido àquilo que vocês estão estudando e que vai servir para vocês. Eu vou sempre estar procurando isso, trazendo parte prática, para que vocês já cheguem na empresa com a noção básica. Então vai estar sempre essa parte prática, certo?
E, além disso, nós vamos ter os nossos momentos de conversa particular. Eu estou separando 4 horas na semana para poder atender vocês de forma individualizada, de forma que eu acredito correta, porque aí eu tenho um tempo para tratar de cada aluno. Alguns podem ter mais dúvidas, outras menos, então esse é o momento de vocês extraírem o máximo de conhecimento possível do professor, tá certo? Qualquer dúvida da aula de hoje, anota. Professor, não entendi isso, por favor, me explique isso aqui. Professor, tive curiosidade de saber mais sobre isso aqui. Anota e me fala, que aí eu pego seu e-mail, eu já tenho seu WhatsApp, vou ter o WhatsApp de vocês, vou mandar por WhatsApp. Então, essa vai ser a nossa metodologia. Estou a toda a disposição de vocês para poder ajudar vocês a construir esse conhecimento, porque eu sei da importância que esse curso tem. Eu fiz um curso parecido de auxiliar administrativo em uma outra instituição, quando eu era mais novinho um pouquinho. Então, eu sei da importância que esse curso tem na formação profissional, certo? Então, me coloco à disposição de vocês, estou sempre à disposição de vocês para tudo, tá certo? Então, a lista de exercícios vai por e-mail, também a coordenação vai entregar a vocês vão me entregar, vocês terão um dia dá para vocês resolverem, um dia e meio, aí depois a gente marca a ativação, as dúvidas, para eu atender vocês, tá certo? O que é que a gente vai ver na próxima aula? Rapidinho, ó. Já para vocês terem um pouco de curiosidade. Nós vamos ver controles de vendas, como é um bom controle de vendas, o controle de estoques, o que é estoque, controle de estoque, quais são os tipos de controle de estoque e tal. Nós vamos ter controle de contas a receber e controle de contas a pagar, que a gente já viu nessa aula aqui. Tá certo? E por último, eu quero deixar uma frase para vocês, ó, que por mais que vocês está começando na carreira de vocês agora, a gente já começa forte. Nós somos sempre pessoas fortes, pessoas positivas, e todo mundo, é uma frase do Howard Schultz, que todo mundo começa forte. O sucesso vem sempre para aqueles que têm um compromisso inabalável de continuar assim até o fim. Então, a gente está passando por um momento difícil, né, de pandemia. Eu não sei se vocês tiveram parentes que foram contaminados pelo coronavírus, espero que não, que nenhum parente tenha se contaminado e nem morrido, mas provavelmente a gente deve ter conhecido alguém que se contaminou, tá? E nesse momento que a gente está dentro de casa, mesmo assim a gente continua a produzir conhecimento e a aprender. A ferramenta da internet serve para isso, e a gente só alcança o sucesso se a gente continuar forte e firme nos nossos objetivos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês têm alguma dúvida, crítica, sugestão, também nesse momento de dúvidas que a gente vai ter junto, vai ser para isso também. Professor, fala mais devagar, professor, traz mais conteúdo, professor, faz os slides mais assim, assado e tal. Estou aqui para poder servir vocês, tá certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.